Então, aqui a gente resolveu a 13, 14. Julgue as afirmações a seguir. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Essa afirmação, ela é verdadeira. Então, se não há uma diferença de temperatura entre os dois corpos, não vai haver uma transferência de calor entre eles. Por quê? Porque os dois corpos eles já vão estar em equilíbrio térmico. Então, essa afirmação é verdadeira. A afirmação 2. A convecção térmica ela é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque a convecção térmica ele é um processo que ocorre em fluidos. Ou seja, a convecção térmica ela ocorre em gases e líquidos. Aí coloquei alguns exemplos aqui, ó, água fervendo ou a geladeira. Então, a convecção térmica não ocorre entre os sólidos, tá? Afirmação 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Essa afirmação é verdadeira. O processo de propagação de calor por irradiação térmica, ele pode acontecer mesmo sem um meio material. O exemplo disso é o Sol. O Sol, ele irradia calor para que o calor chegue até a Terra e esse calor ele é irradiado através do vácuo. Portanto, essa irradiação ela não precisa de um meio material para ocorrer. Então, portanto, as alternativas que estão corretas são a 1 e a 3. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, 1 e 3 apenas. 15. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. A convecção de calor é observada em líquidos e gases. É verdadeiro, a gente acabou de falar isso aqui no exercício anterior. Ela não ocorre em sólidos, convecção só em fluidos. Letra B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Essa alternativa é falsa. Por quê? Porque a irradiação de calor ela pode ocorrer no vácuo, como a gente disse no exercício anterior. A condução de calor ela é um processo de propagação de calor e ela que só pode ocorrer em meios sólidos. Então, a condução de calor, ela só pode ocorrer em meios de materiais sólidos. Ela não ocorre no vácuo. Aí, a letra C, o processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de um meio material verdadeiro, conforme a gente falou no exercício anterior. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro também. O calor ele se transfere de um corpo para o outro até que os dois corpos consigam atingir um equilíbrio térmico entre eles, ok? E a letra E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Essa afirmação também é verdadeira. O fluido mais denso, ele acaba descendo, o fluido com menos densidade acaba subindo, e com essa troca tem o processo que a gente chama do processo de convecção térmica, tá? 16. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações. Da minha aula, eu vou mandar mensagem para Ana, porque não tem como eu mandar agora. Não, eu tô no meio da aula. Desliga o microfone. Opa, desculpe.
Então, voltando. 16. Selecione a afirmativa que preencha as lacunas. Então, o calor do Sol chega até nós conforme a gente viu no exercício anterior, o calor ele chega até nós por meio da radiação. Pois entre o Sol e a Terra não existe um meio material, apenas o vácuo. Assim, não é possível que o calor ele acabe se propagando de outra forma. Então, o 1 é radiação. 2. Uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Por quê? Porque uma moeda polida, ela vai refletir a energia que ela recebe, enquanto a moeda revestida de tinta preta, ela vai absorver o calor que ela recebe. Então, é menos. E a primeira alternativa é radiação. 3. Em uma barra metálica aquecida em uma extremidade, a propagação do calor ocorre para a outra extremidade por meio de uma condução, uma vez que em meios sólidos o calor somente se propaga por meio de condução térmica. Portanto, é radiação menos e condução. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. 17. Determine o volume molar de um gás ideal cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura de 273 kelvins e a pressão de 1 atm. Ele deu o R, que é uma constante, né, dos gases de 0,082 atm litro. Aqui é só aplicar a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. O P é a pressão, que a gente tem aqui de 1 atm. O volume é quem a gente quer descobrir. O N é o número de mols do gás. Então, aqui ele não falou o número de mols do gás. Então, como a gente considera que é um gás ideal, a gente pode pôr 1, tá? Vezes o R, que é a constante do gás, que ele deu aqui, de 0,082, vezes a temperatura, que é 273 Kelvin. Lembrando que, quando a gente estiver falando da equação de Clapeyron, das equações dos gases ideais, a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Se o exercício der a temperatura em graus Celsius, não pode esquecer de converter, tá? Então, fazendo a aplicaçãozinha aqui, o volume ele vai ser de 22,38 litros. É só aplicar na fórmula. E, por último, a 18, a gente tem aqui o mesmo exemplo. Determine o número de mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Esse gás ele está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de 100 kelvins. E ele deu o R, o mesmo caso do número 17, 0,082 atm. Então, aqui no caso, ele quer saber o número de mols do gás. Então, nesse caso, ele quer saber a incógnita N. Então, é só fazer a mesma aplicação para a gente achar o N. Então, a pressão 2 atm vezes o volume, que é 90 litros, igual ao N, que a gente quer descobrir, vezes o R, que é a nossa constante, 0,082, vezes a temperatura, que já está em Kelvin, 100 kelvins. Então, fazendo essa aplicação, o nosso N vai ser de 21,95 mols, tá? Então, esses foram os exercícios que eu acho que vocês me entregaram, né? Até essa manhã, não olhei ainda.
são bem semelhantes dos conceitos que vão cair na prova. A prova de vocês vai ter tanto questões múltipla escolha, como questões também dissertativas. As perguntas vão ser na mesma pegada dessa lista de exercício, tá? Como eu disse, vão ser mais ou menos de 10 a 15 questões pelo Google Formulário. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Falem agora ou calem-se para sempre. Negativo. Não, professora. Então, daqui a pouco eu vou estar postando também lá na plataforma uma atividade para vocês fazerem essa semana. Vai ajudar vocês a estudarem para a prova também, para vocês me entregarem na próxima terça-feira, junto com a prova. Tá? Beleza. Não ficou nenhuma dúvida mesmo? Tá de boa? Não, professora, tá de boa. Não, vai de boa, de boa. Daí, que nem eu De falei buenas. lá no grupo, a prova de física, então, tá mantida, só a de química que eu tive que adiar por conta da antecipação do feriado ontem, né? Então, daí na próxima segunda-feira, a gente tem a lista de química para resolver, para vocês fazerem a prova de química na outra semana, que vai ser no dia 8. Beleza. Outra coisa, deixa eu Beleza. perguntar para vocês. O trabalho bimestral, vocês estão conseguindo ver agora? Tanto de Sim. química quanto de física? Sim. Tá lá postado certinho agora? Tá. Vocês conseguem Dá pra ver? Uhum. Que tinha dado aquele problema e eu também tive que apagar o dos outros anos, que eles também não estavam conseguindo ver. Aí eu tive que apagar e postar de novo. Aí por isso que eu tô perguntando se agora deu certo. Porque lembrando para vocês, eu acho que é daqui 2 semanas a entrega, tá? Beleza. Não, agora dá pra ver sim, professora. Beleza, então, pessoal? Beleza. Então, por hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Ok. Então, qualquer dúvida, vocês me chamem. A prova vai ser basicamente isso, claro que não exatamente as mesmas questões, mas vai ser na mesma pegada. Então, não se preocupem. Aí, qualquer coisa, vocês dão uma chamada lá no grupo, se tiver dúvida ainda, beleza? Beleza. Então, fechou, pessoal. Vou encerrar por hoje. Fechou, professora. E daí vejo vocês semana que vem na aula de Química.